Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Conecto. Neste vídeo vamos fazer a instalação do Debian 12 em uma máquina virtual utilizando o VirtualBox. Antes de iniciar a criação da máquina virtual e a instalação do Debian 12, eu já fiz aqui o download, então eu já tenho a ISO do Debian 12. Agora eu vou aqui para o VirtualBox, vou manter selecionada esta opção Ferramentas para que este menu, com o botão novo, esteja disponível para que eu crie uma nova máquina virtual. Então eu vou clicar aqui nesse botão azul e aqui eu tenho a tela de criação de máquina virtual. Ele me pergunta qual é o nome e o sistema operacional. Quando eu colocar aqui Debian 12, automaticamente ele já vai mudar para o tipo Linux e a versão Debian de 64 bits. E aqui também tem uma pasta da máquina, que no meu caso é F:/VMS. Vou clicar aqui no botão próximo, eu vou aumentar um pouco a quantidade de memória RAM, lembrando que isso aqui você precisa dimensionar de forma que fique equilibrado com a sua máquina. Se você tem 8 GB totais de memória RAM no seu computador, você precisa ver quanto de memória RAM o seu computador, o seu sistema operacional e os aplicativos estão utilizando neste momento. Se você está procurando software para automação comercial, a Conecto Sistemas pode ter a solução ideal para o seu negócio. Nosso software pode ser utilizado em comércio atacadista e varejista, além de padarias, postos de combustíveis e outros estabelecimentos com pontos de venda. Entre em contato através do telefone 11 278 0199. Agora vamos voltar ao conteúdo do vídeo. Então para isso eu vou vir aqui embaixo até a barra de tarefas, vou clicar com o botão direito e vou clicar em Gerenciador de Tarefas. Vai ser aberta essa janela. Eu vou clicar aqui em Desempenho e eu consigo ver que na minha máquina eu tenho 48 GB de memória RAM e eu estou utilizando 17 GB. Mas se, por exemplo, você tem uma máquina com 16 GB de memória RAM e está utilizando 10, eu recomendo que você não passe ali de uns 4 GB de memória RAM para evitar problema de estouro de memória quando você estiver fazendo algum processo, precisar abrir alguma coisa a mais. Então você tem que deixar um pouco de memória RAM sobrando e colocar uma quantidade na máquina virtual que não vá atrapalhar o processo da sua máquina principal, da sua máquina física. No meu caso, eu vou clicar aqui para aumentar um pouco, vou deixar 3 GB de memória RAM para essa máquina virtual, vou clicar em próximo e na próxima etapa nós temos a criação do disco rígido. Eu vou manter selecionada a opção criar um disco rígido virtual agora, vou clicar em criar e vou manter o padrão VDI selecionado. Vou clicar aqui em próximo e vou manter a opção dinamicamente alocado. A diferença entre o dinamicamente alocado e o tamanho fixo é que se eu criar um disco de 50 GB dinamicamente alocado e o meu sistema operacional da máquina virtual utilizar 5 GB, por exemplo, vai ser criado um disco virtual, um arquivo de disco virtual no meu SSD de aproximadamente 5, 6 GB. E conforme esse arquivo for crescendo, vamos supor, eu vou instalando aplicativos e o disco virtual chega a 10 GB. Então esse arquivo ele vai crescer um pouco e vai ocupar ali entre 10 e 11 GB. Porém, se eu criar um arquivo de tamanho fixo de 50 GB, ele já vai criar no meu SSD um arquivo de 50 GB, usando muito mais do meu SSD, independente de quanto a máquina virtual está utilizando. Então isso aí vai depender do seu cenário. Geralmente, em uma máquina de testes, eu coloco aqui dinamicamente alocado e é o bastante. Agora eu vou clicar aqui em próximo e eu preciso preencher o tamanho do disco. Eu vou clicar aqui e só vou colocar um 0 para ficar 80 GB. Vou clicar em criar e a máquina virtual já foi criada de uma maneira básica. Agora eu tenho o Debian 12 aqui selecionado e vou clicar aqui nessa engrenagem amarela escrito configurações. Nessa nova janela eu tenho algumas opções como nome, tipo, versão, tenho aqui a aba avançado, descrição, porém eu vou utilizar essa aba sistema. E aqui eu vou clicar em processador e eu vou colocar 3 CPUs. Como o processador da minha máquina física é um processador de 6 núcleos e 12 threads, eu posso alocar até 6 núcleos para a máquina virtual. Porém, no meu caso, 13 é o bastante. Na próxima etapa eu vou clicar aqui em armazenamento. Temos aqui uma controladora IDE com um disco vazio. Eu vou clicar aqui em cima do vazio e agora eu vou aqui na direita, vou clicar nesse CD azul com uma seta para baixo. E eu poderia clicar no Debian 12.0.0 AMD 64 DVD1 porque eu já cliquei no Debian 12 antes. Porém, se o sistema operacional não estiver nessa lista, se você não tiver aberto nunca anteriormente, você pode clicar aqui em escolher uma imagem de disco. E aí você pode selecionar um diretório e apontar a ISO. No meu caso eu vou colocar aqui esse Debian 12.0.0 AMD 64 DVD1. Apesar de também ter a opção Net Install. Eu vou manter selecionado, vou clicar em abrir
E agora aqui em controlador IDE, ele já mostra Debian 12 AMD64 DVD1. Eu vou agora na opção rede e aqui em habilitar a placa de rede, eu vou clicar nessa opção e isso vai depender do seu cenário. No meu caso, eu quero uma placa em modo bridge. Qual a diferença do NAT? A placa em modo bridge, ela vai simular, vai criar uma placa de rede virtual, simulando como se eu tivesse conectado um cabo de rede diretamente em um switch. Então esse adaptador de rede da máquina virtual vai receber o endereçamento direto do DHCP que está rodando na minha rede, sendo exatamente o que aconteceria se você tivesse um notebook, um computador, por exemplo, e conectasse um cabo de rede diretamente no switch. Já em modo NAT, vai ser feita uma tradução de endereço e a máquina virtual não vai receber um endereço da rede, mas sim vai receber um endereço do adaptador de NAT do VirtualBox e dessa forma a máquina virtual vai receber um endereçamento diferente do DHCP que é entregue na rede local. Então eu vou clicar aqui novamente, vou manter placa em modo bridge e nós temos aqui outras opções, adaptador 2, 3 e 4, se você quiser várias interfaces de rede na sua máquina virtual. No meu caso eu vou manter só o adaptador 1 mesmo e vou clicar em OK. Agora eu vou clicar aqui nesse botão, nessa seta verde, escrito iniciar. E aí vai ser iniciada a minha máquina virtual, fazendo a inicialização a partir da imagem ISO que eu apontei. Pronto, aqui nós temos a instalação, a primeira tela do Debian 12. Eu vou utilizar o Graphicon Install, pressionar a tecla Enter. E aqui eu tenho a tela de Select Language, e basicamente selecionar qual é o meu idioma. Vou colocar aqui Português Brasil. Pressionar o Enter. Na próxima tela eu vou selecionar a localidade. Eu tenho a opção Brasil, Portugal ou outro. Vou manter Brasil e vou pressionar o Enter. E a próxima tela, configure o teclado. Eu vou manter o português brasileiro. Na sequência do processo, vamos à configuração de rede. E nessa tela aqui ele pergunta qual vai ser o nome da máquina, o host name do computador. Eu vou colocar Debian 12, conecto. E pressionar o Enter. Ele me pede um número de domínio, porém na minha rede eu não tenho um domínio, então eu vou deixar em branco e simplesmente apertar o Enter. Agora nós temos a configuração de usuários e senhas. Ele me pede a senha do root. O root é um usuário administrador, ele é justamente equivalente ao administrador no Windows. E a senha desse usuário vai ser necessária na hora de fazer a instalação de aplicativos. Como eu estou fazendo uma instalação de uma máquina embancada, não é uma máquina de produção, por padrão eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 para evitar confusão. Desta forma os meus sistemas operacionais de testes sempre têm a mesma senha. Vou apertar o Tab 2 vezes para ir para o próximo campo para repetir a senha, mas lembrando que é possível usar o mouse aí e clicar normalmente no primeiro campo, no segundo campo e no continuar. Então vou colocar a senha aqui novamente e vou apertar o Enter. A tela anterior me dava a opção de definir uma senha para o usuário padrão, que seria o root, equivalente ao administrador em sistemas operacionais Windows. Porém, essa próxima tela me permite configurar um novo usuário. No meu caso, eu vou colocar Conecto, vou apertar o Enter. Ele pede o nome de usuário para a conta. Na verdade, eu vou voltar, eu vou colocar o nome de usuário, que é um nome de exibição, Conecto Sistemas. Aperto Enter e na sequência nós temos o nome de usuário para a conta. Então ele não é somente um nome de exibição, é o nome literalmente do usuário. Ele já sugeriu Conecto. Eu vou apertar Enter para ir para a próxima tela e agora eu vou definir uma senha que é a senha do usuário Conecto. Não é mais a senha do usuário root porque ela já foi definida anteriormente. Acaba sendo uma senha de um usuário secundário, um usuário com acesso limitado que não possui o acesso de administrador. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tabulação 2 vezes e vou repetir a senha embaixo. Vou apertar o Enter, ele vai fazer a configuração do relógio, vai fazer mais algumas configurações e eu vou só aguardar a barra de progresso. Aqui nós temos a configuração do relógio, por causa de fuso horário, eu vou colocar lá embaixo. Como eu estou em São Paulo, vou colocar em São Paulo e apertar o Enter. E aqui nós temos a opção de particionar discos. Nós temos assistido, usar disco inteiro, que é o recomendado para quem está iniciando ou para quem quer uma instalação mais simples, mais fácil. Assistido, usar o disco inteiro e configurar o LVM. Assistido, usar o disco todo e LVM criptografado. Ou configuração manual de partições. Eu vou manter assistido, usar o disco inteiro. E vou apertar o Enter. Como no meu caso, na minha máquina virtual, eu só tenho um disco virtual, eu vou manter selecionada a opção que mostra e vou apertar o Enter novamente. Aqui nós temos a opção de todos os arquivos em uma partição, para iniciantes, partição /home separada e partições /home, /var e /tmp separadas. Eu vou manter a primeira opção, todos os arquivos em uma partição.
Pressiono a tecla Enter e aqui eu posso revisar o particionamento e também tenho opções de configurar RAID via software, configurar ou gerenciar volumes lógicos, configurar volumes criptografados, configurar volumes iSCSI. Eu vou deixar selecionada a opção padrão, finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco e pressionar a tecla Enter. E nesta tela o instalador informa que as mudanças listadas abaixo serão escritas no disco. Então até o momento nada foi alterado no meu HD ainda. Eu vou mudar essa opção aqui para sim e vou clicar em continuar. Na sequência, o instalador pergunta se nós temos uma mídia adicional para ser lida. Eu vou manter o padrão não, vou clicar em continuar. E ele pergunta se eu desejo usar um espelho de rede. Se você está procurando software para automação comercial, a Conectus Sistemas pode ter a solução ideal para o seu negócio. Nosso software pode ser utilizado em comércio atacadista e varejista, além de padarias, postos de combustíveis e outros estabelecimentos com pontos de venda. Entre em contato através do telefone 11 278 0199. Agora vamos voltar ao conteúdo do vídeo. Essa etapa é muito importante para que eu possa fazer instalações de aplicativos a partir de um repositório na internet. Então eu vou clicar em sim, continuar, e aqui eu vou selecionar o país onde estará o repositório. Vou clicar aqui no Brasil 2 vezes e eu vou manter essa opção deb.debian.org. Clico 2 vezes também e eu tenho a opção de proxy, porém eu não uso proxy na minha rede, então eu vou simplesmente apertar o Enter. Em seguida ele pergunta se eu quero participar do concurso de utilização de pacotes, eu vou colocar que não porque é uma máquina de teste e vou clicar em continuar. Agora nós temos a seleção de software. Por padrão já são selecionadas as opções ambiente de área de trabalho do Debian e o GNOME, que seria o ambiente gráfico. Eu vou manter essas opções selecionadas e eu vou selecionar servidor SSH, porque futuramente eu vou conectar nessa máquina utilizando o serviço SSH. Então, selecionando aqui durante a instalação, ele já faz a instalação desse pacote. E vou manter também utilitários de sistema padrão. Vou clicar aqui em continuar e vou aguardar a instalação dos programas. Instalação de pacotes finalizada, ele me pergunta se eu quero instalar o carregador de inicialização Grub. Eu preciso do Grub porque é ele que vai gerenciar a inicialização e vai permitir que o sistema operacional Debian 12 seja inicializado. Eu vou manter a opção sim, vou clicar em continuar e na sequência eu vou selecionar o meu único HD, que é esse dispositivo que está no caminho /dev/SDA. Selecionado ele, eu simplesmente clico em continuar. Na próxima tela ele pede para que eu pressione o botão continuar para reiniciar o computador, vou apertar. Essa versão 12.0.0 do Debian está ficando um tempo parada nessa tela, mas é só aguardar um pouco que a máquina reinicia. Se você estiver desconfiado que a máquina não vai reiniciar, é só clicar aqui no menu Máquina, dentro do VirtualBox e clicar em reiniciar. Ele vai perguntar se você deseja realmente reiniciar. Clico em reiniciar e ele vai forçar a reinicialização da máquina. E pronto, aqui nós temos a tela de inicialização do Debian. É só aguardar alguns instantes e a máquina já vai ser inicializada com o sistema operacional recém-instalado. Tenho aqui a tela de login do Debian utilizando o GNOME. Vou clicar em Conectus Sistemas e vou colocar minha senha. O sistema operacional Debian 12 já está instalado e pronto para uso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, obrigado por assistir e até breve.